Então, boa noite a todos. Eu fico feliz de ver tanta gente reunida. Infelizmente não está presencial, mas continua desse jeito e pelo menos a gente consegue se reunir aqui online. Nem consigo contar quantas pessoas tem agora presencial agora na sala, então que bom. Eu vou só falar um pouco para apresentar o contexto e apresentar a Daniela Conte. Então, a palestra de hoje ela se inscreve em dois projetos. O primeiro é a minha disciplina do desenvolvimento regional e ordenamento espacial, do curso de desenvolvimento regional. Eu gravei uma aula para os alunos na semana passada para eles se preparar a ter essa palestra da Dani. Então, eu espero que agora eles já saibam muito mais sobre o assunto e vão poder fazer boas perguntas. E outro quadro é o projeto de extensão que o professor Ricardo Dagnino lançou ano passado sobre aulas abertas sobre planejamento urbano regional e demografia. E acho que essa é a primeira aula aberta que se encontra nesse quadro do projeto de extensão. E vai vir dois outros já nas próximas semanas, acho que daqui 15 dias vai ter mais uma. Então quero primeiro agradecer a Dani de ter aceitado o convite. Foi um pouco em cima da hora também. Tinha pensado outras coisas que não deu certo. E a Dani está pegando uma sucessão que nessa disciplina, 2 anos atrás, tinha convidado um amigo e colega, que a Dani conhece, o José Francisco Botelho, que trabalhou no quadro da proteção patrimonial da cidade de Bagé, onde ele é originário. E ele foi bem boa a fala dele, foi lá em Tramandaí, no campus. E dessa vez eu pensei em convidar a Dani, que tem uma boa experiência também na questão do patrimônio. Então vou apresentar a Dani aqui. Daniela Kunsch é então mestre e graduada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora de Alvorada, do município de Alvorada, mas agora atualmente ela deixou esse cargo para ser a chefe do gabinete do vereador Matheus Gomes, vereador de Porto Alegre. Ela vai vir falar aqui sobre patrimônio urbano e democracia da cidade. Ela tem experiência sobre esses temas e está atuando há alguns meses, já de forma mais concreta ainda, como a chefe do gabinete de um vereador. Acho que era isso. Eu deixo a fala para a Dani, depois a gente faz as conversas e os debates e as perguntas. Obrigado, Dani. A fala é sua. Então, desde já, obrigada pelo convite. Boa noite a todas e todos. É um prazer sempre contribuir com a URGS, que é esse espaço que eu prezo tanto e que estudei muitos anos, né? Fiz ensino médio, fiz graduação, mestrado, e agora voltei para uma graduação em Economia. Então, estou aí próxima da URGS de novo e é um espaço que eu tenho muito apreço, né? Me possibilitou estudar nessa vida. Queria tratar um pouco aqui dessa questão, tentando localizar, talvez, coisas que sejam algumas distinções entre a abordagem da geografia e da história, mas eu queria, com esse meu lado de historiador, trazer um pouco desse conceito de patrimônio no Brasil, como ele é construído, né? As mudanças que ele sofre, especialmente nos anos 2000, pensar aqui um pouco a questão de poder e memória que ele envolve e debater com vocês um pouco a realidade aqui da cidade de Porto Alegre, nas iniciativas que a gente tem tido já há alguns anos como movimento social na construção e ampliação de patrimônios, né, urbanos, materiais e imateriais, ao mesmo tempo que também expressar para vocês aqui o próximo período dos próximos 2 anos, que é um debate de plano diretor, de reorganização do plano diretor da cidade e que envolve também, inclusive, tentativas de alteração na legislação patrimonial e territorial da cidade, né? Então, acho que é um tema bem quente na pauta das cidades, porque agora entra nacionalmente esse debate de reformulação, de revisão dos planos municipais urbanísticos, né? Então, passa um pouco pelo debate que eu queria propor para vocês aqui, né?
Então, para a gente ter uma noção assim, histórica de onde surge o conceito de patrimônio no Brasil, ele surge institucionalmente, né, institucionalizado em forma de política pública, no primeiro governo Vargas, mais ou menos em 37, onde eles fazem a constituição do IFAM, que é um instituto que até hoje funciona, né, é a principal ferramenta de regulação do patrimônio histórico no Brasil, bastante sucateado, inclusive a última chefe do IFAM era uma moça que era agente de viagens, né, não entendia nada de patrimônio, mas que tem um corpo técnico qualificado de historiadores, antropólogos, restauradores, arqueólogos, né, que trabalham aí em todo o Brasil. Aqui, por exemplo, em Porto Alegre tem uma subsede do IFAM que funciona ali na Avenida Independência, num casarão, inclusive, restaurado há alguns anos, né? E essa política aí do Getúlio, ela é uma política que visa a construção de uma identidade nacional do Brasil, né? Onde a tentativa de dar um corpo cultural para o país vai ter esse debate institucionalizado do que é Brasil, do que é memória do Brasil e do que constitui a história do Brasil. Essa é a primeira disputa política, por assim dizer, sobre o que é o patrimônio, a memória, o monumento no país, né? Então, a lógica que já vinha do período monárquico, da primeira parte da República, de construção das estátuas aos heróis, as grandes obras, né? O Getúlio vai ampliar isso a partir dessa política de patrimônio, englobando também cidades, né? Expressões arquitetônicas e acervos documentais, vai ampliando, né? Então, vai criando uma política pública de memória, no sentido dessa história política, né? De uma história dos grandes fatos, dos grandes homens e as coleções que os representam, né? Então, a biblioteca do Dom Pedro, a casa do general fulano, e assim vai indo, construindo essa memória dos grandes heróis nacionais que dão a identidade, lutam pela constituição do Brasil como nação. Então, acho que esse é o primeiro momento, e vai ser uma política que vai se desenvolvendo e vai ganhando estudos, vai sendo influenciada pelos debates de patrimônio do restante do mundo, e nos anos 2000 essa política vai avançando para um debate que incorpora um outro tipo de patrimônio, que é o patrimônio imaterial, né? Ele é fruto de longos debates da antropologia, da história, da sociologia, da arquitetura, e de vários segmentos que trabalham com essa lógica imaterial, um patrimônio não tangível, algo que você não consegue pegar, né? Então, de certa forma, isso também populariza o patrimônio e reconhece nas culturas tradicionais e locais uma forma de construção de identidade brasileira também, né? Então, por exemplo, no patrimônio imaterial cabem conhecimentos, saberes fazer, festas religiosas, jogos, brincadeiras, cabe de tudo um pouco, né? Tudo aquilo que é algo que se repete como forma de tradição e que é apropriado e reconhecido por uma comunidade pode ser, então, recenseado a partir de um inventário que chama Inventário Nacional de Registros Culturais, que é um processo longo, conduzido pelo IFAM e pelos técnicos, exige um conjunto de laudos, mas que permite aí a construção dessa história-processo, né? Dessa história que permanece. Então, já é uma diferenciação grande da primeira forma de patrimônio, dos grandes homens, da história política, dos grandes nomes, e vira, então, uma história também daqueles do cotidiano, que fazem, que mantêm, né? Como os folguedos, que a gente vê no interior do país. Aqui no Rio Grande do Sul tem algumas coisas que já foram recenseadas, como, por exemplo, a festa, a procissão de Nossa Senhora da Conceição dos Pretos, em Cachoeira do Sul. Tem um conjunto aí de atividades desse tipo que foram, então, inventariadas e tratadas como uma política de patrimônio imaterial. Por exemplo, existe também no Espírito Santo o saber fazer da panela de barro, né? Não é a panela de barro que é o patrimônio do Espírito Santo, é o saber fazer, é saber escolher a argila, é saber moldar, é saber queimar, é aquele saber fazer que é
patrimoniado, não a panela, o objeto panela em si. Então, é um avanço na linha patrimonial que abre espaço para uma cultura popular também ser registrada, né? E por que eu estou dando ênfase a essa questão da cultura popular? Porque ela é não alinhada nos monumentos, né? Na construção do espaço de memória e na construção do espaço patrimonial da maior parte das cidades. Se vocês pegarem Porto Alegre e olharem exatamente a região central da cidade, vocês vão ver lá o Palácio do Piratini, vocês vão ver a prefeitura, a Fonte Talavera, que está lá na frente da prefeitura, que foi um presente lá do rei da Espanha. Vocês vão ver a casa lá, que a gente chamava de Forte Apache, porque eles ficaram um tempão, não vou me lembrar, mas é a casa onde está hoje a sede do PPS, né? Vocês vão ver a antiga sede da maçonaria, vocês vão encontrar o próprio mercado público, vocês vão encontrar um conjunto de patrimônios que remetem a esses feitos, a essa memória. Mas onde está a história das pessoas que construíram a cidade, né? Por exemplo. Então, essa disputa do espaço patrimonial, ela é uma disputa que envolve a questão do poder político, né? Então, aqueles que vencem politicamente a história costumam também ditar o que dela vai ser registrado. Eu acho que tem uma coisa muito emblemática que a gente viu no ano passado, nos levantes negros que aconteceram nos Estados Unidos e em algumas cidades da Europa, em resposta ao assassinato de George Floyd, que foi a destituição desses símbolos, né, das estátuas, que eram símbolos do colonialismo, da força militar imposta sobre o terceiro mundo, por assim dizer, sobre a colônia, e que foram derrubadas, né, num ato de ressignificação histórica daquele espaço, né? Foi colocado um outro objeto lá, ou uma outra figura a ser lembrada. Então, essa coisa dos grandes nomes, esse patrimônio dos grandes nomes, é uma política possível, mas não é a única, né? Então, cada vez mais a disputa pelo espaço urbano, pelo espaço e o reconhecimento urbano, ela virou um espaço também de disputa política, de poder e, claro, de mercado, que é um pouco que eu vou abordar um pouco mais à frente sobre a questão do plano diretor e do patrimônio, como ele está sendo jogado nesse debate, né? Então, essa coisa eu trabalhei uns anos no IFAM e quando a gente chegava lá, sempre chegava um processo e era muito engraçado porque a gente abria o processo e a justificativa do processo para o tombamento de uma casa em São Gabriel era porque o Dom Pedro tinha ido para São Gabriel e ele dormiu uma noite naquela casa e tinha lá o pinico do Dom Pedro e aquele era o motivo para tombar a casa. Também teve um motivo muito recorrentemente utilizado, eu não estou brincando, vocês podem acessar os documentos do IFAM, é um arquivo deles lá, um outro argumento muito recorrentemente utilizado foi que o Duque de Caxias dançou um baile no período da Guerra do Paraguai, quando ele estava no Rio Grande do Sul, né? A impressão que eu tinha é que ele passava mais tempo bailando do que lutando, né? Porque eram muitas casas onde ele tinha dançado um baile que mereciam, então, ser tombadas em memória do Duque de Caxias, que lá dançou uma valsa. Então, eram histórias que passam de geração a geração, que não se tem como comprovar e que entram nos pedidos de tombamento, por exemplo, né? Só registrar para vocês que isso vai influenciar a questão urbana mais diretamente, por exemplo, Porto Alegre, que hoje raramente os institutos de preservação histórica, né, a EPAC em Porto Alegre, o IFAM Nacional, o Instituto Estadual aqui de Patrimônio, raramente se tomba uma unidade hoje em dia, né? A gente não tem mais essa política, exceto que ela seja a unidade que garanta uma excepcionalidade histórica. Por exemplo, ela é a única casa modernista que sobrou em Porto Alegre. Aí tu tomba aquela casa porque ela é um exemplar único, ela é uma excepcionalidade. Agora, tu não toma uma casa numa rua, outra na outra, porque elas são de 1850. Porque o Duque de Caxias dormiu lá. Não vai dar, né? Se prioriza hoje o tombamento dos conjuntos arquitetônicos que têm uma expressão histórica do desenvolvimento arquitetônico urbanístico da cidade. Então, isso também, por um lado, faz sentido dentro de um patrimônio mais coletivo, de uma história de processo, mas também
com as destruições que já aconteceram no decorrer da urbanização, acaba se perdendo alguns exemplares com bastante frequência, né? Essa política, por exemplo, em Pelotas, redundou em várias casas terem sido incendiadas pelos proprietários. Porque quando eles descobriram que unitariamente ia ficar mais difícil, as casas que estavam muito velhas e que eles começaram a tocar fogo. Porque daí ficavam as casas isoladas, descaracterizava o conjunto e impedia o tombamento, né? Então, isso em Pelotas aconteceu bastante nos anos 2000, primeira década dos anos 2000, que foi a política de é melhor então tocar fogo nesse negócio de destruir, ficar terreno valorizado no centro da cidade, do que esperar o tombamento chegar, que vai colocar um conjunto de limitações ao uso do espaço e de reconstrução tal. Então, isso aconteceu bastante, eu acompanhei bastante no período que eu trabalhei lá no IFAM. Então, voltando aí a essa questão do patrimônio e da questão urbana, né? Essa disputa pelo espaço da memória da cidade, que é a constituição de um patrimônio histórico e urbanístico da cidade, ela vai se dar justamente nesse conflito entre o material e o imaterial. Nós hoje estamos vivendo em Porto Alegre, por exemplo, um conflito que diz respeito à Fazenda da Ponta do Arado, que é uma área no extremo sul da cidade, que é uma área de recuperação indígena, né, uma retomada indígena, porque ela era uma área indígena, os indígenas Caingangue retomaram agora há alguns anos, e que ela está prometida à especulação imobiliária, para fazer condomínios. Ela é na beira do rio, é um lugar que vai ficar extremamente valorizado, e nesse processo da especulação imobiliária, então, a gente conseguiu agora impedir, né, conseguiu o veto do prefeito para que ela não seja permitida ainda, pelo menos, o seu loteamento e venda, porque essa fazenda arada ela tem um impacto patrimonial na cidade, no que diz respeito ao patrimônio ambiental, no que diz respeito ao patrimônio hidrográfico, porque ela está na beira do rio, e ao patrimônio indígena da cidade, que é um território de ocupação indígena, né? Então, é uma disputa grande que vai ser um dos cernes do debate do plano diretor daqui 2 anos, né? A gente já sabe que esse espaço do extremo sul da cidade vai ser um espaço bastante polêmico quando for debatido o que é território, o que é patrimônio urbano em Porto Alegre, né? E vai ser, daí também vai se dar essa disputa. Por outro lado, essa questão política, né? Ela também vai nos abrir o espaço para que a gente pense que o patrimônio ele não é algo imutável, e de fato não deve ser. Né? O patrimônio urbano ele vai ser constituído como uma memória de uma cidade em processo. Né? Óbvio que a disputa, a preservação, a manutenção de uma memória física material, ela deve ser parte do debate patrimonial. Mas também os espaços de cultura que aqueles lugares se apropriam, o uso daquele espaço da cidade precisa ser um uso democrático. E o que a gente tem visto nesses processos de não contextualização dos espaços é uma disputa que nos leva ao lado da mercantilização do uso do espaço da cidade, que é uma disputa de território de interesse comercial, e que leva irremediavelmente, invariavelmente, à gentrificação dos espaços. O que é isso? Né? É a gente pegar todos os espaços que antes eram espaços até populares, como, por exemplo, acontece muito agora em Porto Alegre, no bairro São Geraldo, que era um distrito industrial, que foi sendo... era bastante pobre, agora tem uma população população de rua bastante grande, mas que vai sendo expulsa pela especulação imobiliária, né? Compra-se muito barato, reforma-se e vai gentrificando. É como se aquele contraditório da sociedade, aquele setor indesejado ao espelho da cidade, onde a cidade não quer se ver, também não é bem-vindo nesses espaços. E vai sendo empurrado para fora do espaço. E isso em Porto Alegre, pelo menos, e acredito que em boa parte, se a gente pegar a urbanização do Rio de Janeiro, a urbanização de São Paulo, é uma forma comum no Brasil, a gente vai ter a expulsão recorrente das populações mais pobres, e leia-se aí da população negra em especial, para longe dos centros urbanos. Né? Essa
suburborização, sei lá, se tornar subúrbio, né, a vida das pessoas, de fazer com que elas vão morar distante do centro, distante do uso cotidiano da cidade, é uma implicação que desrelaciona a relação histórica de construção da memória cotidiana das pessoas. Então, elas ficam apartadas da história da cidade, a cidade não lhes pertence, e é um lugar de visitação, onde você vai lá, trabalha, e o seu trabalho que desenvolve aquilo não está relacionado com a sua vivência. Você vive em outro lugar. Eu mesmo moro a 22 quilômetros do centro de Porto Alegre, né? Então, esta região aqui onde eu moro, que é da Zona Leste, na Lomba do Pinheiro, é uma região que foi constituída pela desocupação do Montserrat, que é um bairro central e hoje de classe média alta dentro da cidade, né? Então, ela é uma locação dos negros que viviam naquele cinturão, que inclusive se chamava Cinturão Negro de Porto Alegre, e que vai sendo empurrado para fora dessa região central nos anos 70. Um outro exemplo disso é a Cidade Baixa, né, que é um território originalmente negro, né, no final do século XIX. E outra região também que é muito comum, que era chamado de colônia africana, é todo o território que não só teve a expulsão dos negros que foram levados para Restinga, Lomba do Pinheiro e outras lonjuras desse tipo, como teve o nome alterado para que se apagasse a memória desse espaço, que se chama Rio Branco, né? Então, o bairro Rio Branco foi uma colônia africana reconhecida publicamente como Cinturão Negro de Porto Alegre, como Pequena África ou como colônia africana da cidade, que no desenvolvimento urbano, quando a cidade precisa se expandir, é jogada para fora, né? E para muito longe. E isso, nos anos 70, considera-se a Restinga, 30 quilômetros do centro de Porto Alegre, praticamente um gulag, né? Joga o cara lá na Sibéria porto-alegrense, né? Uma distância absurda, que ainda hoje se leva 1 hora. Imagina nos anos 70 o que era sair da Restinga para trabalhar no centro da cidade. Então, assim, uma desocupação bastante violenta no sentido de embranquecimento da cidade, né? E essa é parte da disputa do território urbano e do patrimônio histórico urbano da cidade. É quem vai deixar a marca, quem dá a cara da cidade. E aí, queria contar para vocês que em 2008 eu fiz uma pesquisa terceirizada para a Goldstein Cirela, para a construção do Jardim Europa, que é um bairro nobre da cidade, planejado, próximo do Iguatemi, do lado da Vila Jardim, portanto, tem também essa contradição aí. E o que eles queriam que eu achasse na pesquisa? Eles queriam que eu encontrasse um motivo para a pessoa ir viver lá. E tinha que ser um motivo nobre, porque eles queriam vender apartamento para pessoas nobres. Então, só que qual que era o problema? Eu cheguei para a pessoa que me contratou e disse assim, não tem o que fazer, as pessoas só criam porco e galinha lá até os anos 80, não tem o que fazer. É um monte de fazenda. Assim, o que então a gente vai dizer? Eu disse, não sei, diga que é bom viver num bairro e conhecer a vizinhança. E aí foi isso, essa frase do como é bom viver num bairro, né, com clima de bairro, que eles usaram, inclusive, na propaganda, porque não tinha o que achar. Não tinha essa origem nobre. Era um espaço de trabalhadores com pequenas granjas que viviam ali. Não tinha essa origem nobre. Então, esse esquecimento, né, essa comprovação de que a cidade não é como se imagina, não é uma cidade branca, uma cidade nobre, uma cidade de projetos, não foi usada. Então, foi usado o quê? A simpatia do bairro, o viver em comunidade, que é o que eles, na verdade, não querem, porque construíram grandes muros no entorno, dentro daquela comunidade regulada, pensada, né, que não remete em nada à origem, de fato, do bairro. Mas eu passei por essa experiência e foi meio enlouquecedor, porque eu revirei metade dos arquivos da cidade, não tinha nada que não fosse granja, gente que vendia porco, que vendia galinha, que abastecia o mercado público. Não tinha mais onde procurar, era uma coisa completamente insana. Eles não gostaram muito, né? Pagaram porque tinham se comprometido, mas não gostaram muito do resultado da pesquisa, esperavam mais, né? Então, existe essa desmemória. Nos anos 90, na tentativa de construir uma história urbana mais popular, a Prefeitura de Porto Alegre, através do Instituto Estadual do Livro, lançou um conjunto de livros que era a história dos bairros de Porto Alegre, né, que eram pesquisas territoriais que contavam a constituição de cada um dos bairros, da onde veio a população, a origem de trabalho dessa população e quando removida para onde foi.
Então, eram livros muito interessantes que hoje a gente encontra em algumas bibliotecas públicas aqui da cidade, provavelmente na Josué de Castro. É Josué de Castro? Não, José Guimarães, aqui que é a Biblioteca Pública Municipal, mas que eram distribuídos em escolas, talvez algumas escolas ainda tenham. Eu, particularmente, não vi mais. Eu tenho um da Bom Jesus aqui em casa, eu acho que ainda tem. Então, mas eram pequenos livros de trabalhos de recuperação dessa memória, da construção desse patrimônio urbano no sentido cultural desse patrimônio. Né? Então, para vocês terem uma ideia, e eu vou tentando fechar, que senão eu vou falar demais, a gente tem essas mudanças, né, na cidade que foram muito pouco registradas e que são recorrentemente apagadas. Quando a gente vai estudar o percurso do Museu do Negro, que é uma iniciativa política e não de Estado, né? É uma política pública que não é estatizada, não é estatal ainda, não é uma política de Estado, é uma política de governo, que foi a questão da construção desse Museu do Percurso Negro em Porto Alegre, que foi desativado por falta de verbas na última governança municipal, que já vinha sendo escasseado, mas agora foi totalmente desativado. A gente vai descobrir que a esquina democrática se chamava Esquina do Zaire. Por quê? Porque onde eram os negros que se encontravam para debater, conversar, confabular, porque ali tinha uma bica d'água. Né? Então, era onde eles iam buscar água para alimentar boa parte do centro da cidade, para os seus senhores, e ali era conhecido como Esquina do Zaire. Inclusive, isso é esquecido. O mercado público em si, né, ele é tratado como um patrimônio histórico da cidade, que tem toda uma relação com o comércio, com o desenvolvimento, mas ele é profundamente africano, né? Ele é construído, ele só consegue ser erguido, né, os negros que nele trabalharam após o assentamento do Bará, que é a entidade que fundamenta, que está na encruzilhada do mercado, tem ali um desenho no chão, as pessoas jogam moedinhas, inclusive, o pessoal que é de religião tem todo um ritual para entrar, entra por um lado, sai pelo outro, tem uma localização geográfica específica, e que nas vias de privatização, um dos maiores medos da população de religião matriz africana é que eles sejam proibidos de fazer os seus rituais a partir da proposta de parcerização, né, que é uma privatização do governo passado que ainda está sendo discutida. Né? A outra questão que é importante também em Porto Alegre, na Constituição do Patrimônio e Disputa, é a possibilidade de decretação de territórios quilombolas. Né? Porto Alegre é uma das cidades do país que mais tem territórios quilombolas, dentro da cidade, territórios quilombolas urbanos. E são territórios em regiões muito, muito caras à especulação imobiliária. Né? A família Silva, por exemplo, que está nessa região do Iguatemi, já foi vítima de tentativas de despejo incontáveis vezes. Né? Quem viveu em Porto Alegre nos anos 90, nos anos 2000, pelo menos algum dia foi passar uma noite na resistência do quilombo da família Silva. Eles chegaram a ficar cercados 6 dias com a brigada na porta e eles lá de dentro, e se tentando mediação de conflito, porque havia ordens de despejo enquanto tramitava o processo de reconhecimento de terra quilombola. Né? Então, porque é uma área avaliada em milhões de reais. E já ofereceram 4, 5 vezes o valor e eles não saem porque dizem que é um território deles, histórico, e não estão dispostos a sair. A mesma coisa o Quilombo dos Baranha, no Menino Deus, que é próximo da Rua Baronesa do Gravataí, e o Quilombo do Areal, na Cidade Baixa, que é a Travessa dos Venezianos, né, que hoje é um espaço cultural, mas é um território quilombola. Todos esses territórios, né, que compõem o itinerário do Museu do Negro a céu aberto, né, eles são itinerários centrais. E hoje o debate que a gente tem feito com o pessoal que construiu esse museu é justamente de que a disputa da memória e do patrimônio urbanístico e da contribuição negra a esse patrimônio urbanístico está em ampliar esse território negro para outras regiões das cidades. Bom, essa cidade que foi construída por mãos negras, por exemplo, aonde estão os negros dessa cidade? E aí a gente vai ver pelos dados do IBGE que dos 56 bairros de Porto Alegre, 6 abrigam 70% da população negra da cidade. Né? Então, são populações negras jogadas para a periferia. São eles o Rubem Berta, o grande Rubem Berta, a Restinga, Lomba do Pinheiro, Partenon, mais outros que eu não vou lembrar. Mas são focos, né, de população negra. Então, essa lógica do território como um território que vai sendo embranquecido
empoderado, elitizado, gentrificado, é um dos maiores problemas que a gente tem na constituição do patrimônio urbano. Isso do ponto de vista cultural, isso do ponto de vista político, né? E de acesso e democratização da cidade, que aquele espaço possa ser usado por todos que construíram ele. Quando, na verdade, cada vez mais a gente tem um apartamento, né? As pessoas que constroem a cidade não a usam. Elas constroem o equipamento público da cidade, elas constroem lá o parque, elas constroem a rodovia, a ciclovia, e vêm viver aqui na Lomba do Pinheiro, num lugar que não tem calçada, que não tem ciclofaixa, que o transporte é bastante precário, que não tem uma praça, né? Então, que tu não tem as mesmas estruturas que tu constrói. Né? E isso aqui não é contado na nossa história, isso aqui não é levado em consideração na nossa patrimonialização. No momento que isso aqui for interessante do ponto de vista de especulação imobiliária, provavelmente boa parte de nós vai ser retirado daqui, né? Isso aqui já foi fazenda, já foi sítio, já foi de tudo um pouco. Então, para finalizar os últimos minutinhos, queria dizer que dentro dessa lógica também entra os patrimônios materiais. Esse ano a prefeitura apresentou uma reforma administrativa, da qual a gente recorreu nesse item, especificamente, né? A gente foi contra, particularmente aí falando enquanto chefe do mandato, né? A gente votou contrário à reforma administrativa que o governo propôs, porque ampliou o número de cargos, aumentava o custo das coisas, enfim, mas especificamente nesse ponto a gente foi alertado depois pelos arquitetos da cidade e outros, o resto do pessoal que estuda patrimônio, né, outras instituições, de que uma linha que a gente tinha deixado passar levava a Secretaria de Patrimônio Histórico para o setor urbanístico. O que, do ponto de vista de incorporação, seria muito legal se o setor urbanístico não tivesse na mão daqueles que querem reformar no sentido da especulação e gentrificação. Né? Então, constitucionalmente era impossível manter nesse setor, ele teve que ser puxado, porque ele tem que ter relação com a cultura, então foi derrubado essa linha da lei, né? E voltamos, então, a ter uma autonomia do patrimônio histórico. Mas qual que era a intenção? De que esses territórios, né, como quilombos, como que não são ainda referenciados por uma lei nacional, sejam passíveis de serem arbitrados pelo novo plano municipal, né? Então, a Fazenda Dourada entra nisso, como não entra mais o Quilombo Silva porque está institucionalizado, mas o Quilombo Guaranha está em processo, né? E é no centro da cidade, praticamente. É o que aconteceu com a Vila Cruzeiro, com a abertura, né, da avenida, que nunca acabou lá, Moab Caldas, está jogada do mesmo jeito, era uma obra da Copa de 2014 e segue sem terminar, porque você vai lá, retira as pessoas que vivem a 20 minutos do centro, bota para morar num apartamento de 38 metros quadrados a 40 quilômetros do centro, depois a Restinga, e a pessoa não vai, ela volta, ela fica lá um tempo e volta, porque não é humanamente viável para alguém que trabalha naquele entorno ficar tão distante, não tem como. E a indenização não compra apartamento, e aí entra num conjunto de problemas de política pública. Mas essa limpeza do espaço urbano e do patrimônio urbano, que no Brasil é rastreado pelo racismo estrutural que a gente vive, é uma recorrência. E vai vir a tudo agora de novo com esse debate do plano diretor que vai começar. Né? Então, no geral, é isso, assim, que eu queria trazer algumas especulações sobre a constituição desse patrimônio urbanístico, os riscos que ele corre e as resistências, né, que constituem, especialmente essa resistência de memória, de política e de contar a história para que seja defendido, né? Obrigado, Dan. Obrigado. Muito rica a fala e bem completa em termos de relação entre patrimônio, política e gestão espacial e territorial da cidade. Quero agradecer a todo mundo que está presente, os alunos, os professores. Quero deixar aberto se algumas pessoas querem fazer perguntas. Pode abrir o microfone, a câmera também, se quer falar, está aberto. Guilherme, lembrar, não é uma pergunta ainda, é só lembrar a todos e a todas que temos uma lista de presença, e ela é importante depois na hora de gerar os certificados. O link está ali disponível, tá? E já agradecer a Daniela, ótima
palestra, né, aula, trazendo questões aí atuais, né? Não só, apesar da gente estar falando de patrimônio histórico, não é nada, não é uma história distante, né? É uma história que se faz diariamente, né? Então, bom, eu não quero ser o primeiro a falar, só quero agradecer. Obrigado. Os alunos, colegas, alguma pergunta para Dani? Oi, tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Jonas. Jones, boa noite, tudo bem? Bem? Pode falar um pouco mais alto só. Assim, ó, quando é tombado um prédio, né? Está me ouvindo? Quando é feito o tombamento de um prédio, aquele patrimônio ele é responsabilidade do proprietário, do município ou da União, do município, do governo, né? A reforma para deixar ele mais embelezado, de quem é essa responsabilidade, essa despesa? Isso aí. Conseguir me fazer entender? Pode responder, Dani, se você quer. Vocês vão fazer individualmente ou por blocos, Guillaume? Vamos fazer por bloco, então. Não, como vocês quiserem. A Kátia estava também, me pareceu, ligando o microfone. Não sei se ela me permite falar agora, o que é que eu espere ela falar. Não, Kátia? Hã? Pode perguntar, depois eu pergunto. Tá. Então, queria agradecer a oportunidade ao Guillaume de ter trazido aqui Daniela hoje. Foi uma oportunidade importantíssima. Quem esteve na fala da outra vez, né, ai, esqueci o nome dele, me ajuda, Guillaume? Chico, do José Francisco. Isso, o Francisco. Foi muito complementar, né, muito importante, e eu fiz um remember, assim, de algumas questões que ele trouxe, principalmente da região, né, de Pelotas, de Bagé, e agora, então, por essa tua oportunidade, né, de trazer para a região de Porto Alegre, eu gostaria de que tu trouxesse alguma contextualização mais atualizada sobre a Fazenda do Arado. Eu fui até lá com os alunos, com o Roberto Verdun, que é professor da Geografia da URGS. Levamos os nossos alunos, na época, de uma disciplina chamada Impactos Ambientais, né, do PGDR, do Programa de Graduação em Desenvolvimento Rural, porque havia, assim, absolutamente, né, todos os elementos para que a gente construísse ali nem lembrei de ligar a câmera, peço desculpas, que a gente construísse uma oportunidade acho que ela não vai ligar, uma oportunidade de ver, né, em realidade, na aplicação, uma situação e criar um termo de referência. Esse era o desafio da disciplina. A gente passou o dia todo lá e fez várias caminhadas pelo entorno, conheceu toda aquela região, conversou com líderes locais que defendiam, né, a manutenção, a permanência de tal qual está, e depois disso eu me distanciei e não observei mais o que veio ocorrendo. Não sei se tu pode trazer um pouco desse contexto, né, de pensar o patrimônio daquele lugar, o que aconteceu depois, né, de que pé isso está, como está andando. Muito agradecida. Também te parabenizar, Dani, foi excelente a tua fala, muito boa mesmo. E, enfim, me parece uma luta bastante complicada, né? Pensando no peso político e econômico que tem o setor de construção civil e imobiliária e toda a disputa que tem sobre o território urbano, né?
e, enfim, todo o processo de expansão. A gente está num período de crise, mas imagino 2010 foi um período de expansão imobiliária gigantesco, então, enfim, todos os conflitos que isso perpassa, né? Se você pudesse trazer para a gente exemplos de prefeituras, Daniela, que conseguiram, em contexto centro histórico ou outros espaços da cidade bastante valorizados, reconhecer e dar direito à população negra, reconhecer essa trajetória histórica, criar espaços, seja patrimônio material ou imaterial, mas efetivamente avançar nesse processo de reconhecimento. Se você puder trazer exemplos de prefeituras ou mesmo, enfim, de situações que aqui de Porto Alegre ou de outros municípios. Acho que já dá para responder, Dani, se você quer. Pode ser, vou tentar ser breve para ampliar o espaço. Falei bem mais do que eu esperava. Não, então, sobre a Olenka fez aqui a pergunta, a mesma que o Joanes. Então, sobre a questão do prédio, né, tombado, a questão da deterioração. Eu acredito que não mudou nada na lei, mas ele é de responsabilidade do proprietário, porque ele não é desapropriado quando você tomba, né? Teoricamente, inclusive, a ideia do tombamento é uma valorização. A manutenção daquela característica histórica, por isso também o conjunto, para que sugere as possibilidades inteiras, né, de até mesmo turísticas, né, e de uso nesse sentido, ele, quando tombado, ele continua sendo de responsabilidade do proprietário, mas o proprietário tem um imóvel de interesse social, histórico, né? Então, ele precisa seguir um conjunto de regras para poder, por exemplo, fazer reformas. Algumas são bastante rígidas, né? E elas foram sendo aprofundadas. Eu não sei se a maioria de vocês conhece bem aqui Porto Alegre, mas se vocês observarem na Duque de Caxias, em direção ao gasômetro, logo que passa o Palácio, a Assembleia Legislativa, mesmo lá da calçada, tem um condomínio que a fachada dele é um prédio histórico. Isso era uma coisa que se fazia muito antes de endurecer a lei. O que se fazia? Deixava a fachada e derrubava o resto todo. Então, você perdia um contexto histórico, inclusive, por exemplo, para quem estuda cotidiano, da questão de privacidade, de como eram as casas dentro, né? Então, a partir de tem alguns anos já que é proibido a manutenção só de fachada, ele tem que ser mantido no todo. E não há um tipo de investimento público no restauro, é a responsabilidade do proprietário. Então, ele pode vender, ele pode deixar de herança, ele pode alugar, mas ele não pode alterar as características que geraram o tombamento, né? Então, essa é uma das questões. Sobre espaços reconhecidos como território negro, eu acho que, particularmente, eu não sei de nenhuma prefeitura, nada. A única que eu sei não quis, que foi a do Crivella, né, sobre a Pequena África no Rio, que é a região do Cais do Valongo, bairro da Saúde, Pedra do Sal, que é considerado um quilombo urbano, está em processo de cadastramento, e que se chama Pequena África, como se chamava no final do século XIX, até a higienização da cidade no período de 1904, 1905 ali, até 1910, e ali esse processo, então, de higienização desestruturou, né? Levou muita gente para cima do morro, né? Favelizou, verticalizou a cidade, mas essa região do Cais do Valongo, do antigo cais, pela proximidade, inclusive, do porto e do trabalho braçal do porto, ficou ali preservado. O Crivella tinha vetado essa lei, né? E não sei se ela foi depois, se foi derrubado o veto, que reconhecia a região como a Pequena África. Não sei então como é que tá, mas eu não conheço realmente muitas prefeituras, assim. Tem muitas políticas de governo, depende do governo, mas políticas de Estado tem pouquíssimas, e as prefeituras não podem resistir, mas tentam impedir ou tensionar a questão aí da declaração de patrimônios negros, né? Por exemplo, o Quilombo Silva era feito com a ajuda da Justiça e da Brigada Militar, as tentativas de retirada. A gente teve um episódio, na época o secretário de Meio Ambiente aqui de Porto Alegre era um sujeito chamado Beto Meix. Ele tomou um soco lá na Terra dos Alpes, lá que é um quilombo também.
uma região reconhecida, uma favela enorme, né? Está extremamente pauperizado, mas é uma área de quilombo urbano. E ele foi lá tentar expulsar as pessoas e convencê-los a vender o espaço, e ao achar que não ia, ainda apanhou, virou uma notícia, né, que tomou um soco, ficou com o olho inchado. Então não tem muito, né? Ninguém quer muito esse reconhecimento, porque ele engessa e ele dá um direito de uso, embora não de posse, eterno. Não tem como, né? Porque é uma questão de correlação de força. Tu teria que revogar a lei depois disso, né? Ele é propriedade da União, cedido pelo uso histórico daquela população. Não vende, não é só hereditário no sentido da manutenção daqueles sujeitos ali, né? Daquela cultura. E sobre a questão aí da Fazenda Arado, a Fazenda ela tá com um processo judicial e teve uma tentativa de projeto de lei para o Melo agora, né? A questão aqui do município, a questão jurídica, promotoria, eu acho, não sei como é que chama, orientou ele a vetar o projeto que permitia a continuidade do processo de desapropriação e urbanização da Fazenda Arado, lá de venda, porque ela muda o plano diretor da cidade, ainda não, então ela estaria sobrepondo uma lei em vigor, então não foi permitido, nesse momento, uma vitória parcial, mas importante, que o Melo tenha vetado a desapropriação e o prosseguimento aí desse negócio da fazenda. Mas a gente acha justamente que, por isso, a força que vai vir a disputa sobre aquele espaço, né, que é um território ambiental, indígena, inclusive de equilíbrio ecológico na cidade, vai ser forte, né? Hoje ela também tem uma recuperação indígena, uma ocupação indígena, né? Os indígenas que já foram daquela área retomaram, eles chamam de retomada indígena, estão vivendo lá dentro, né? Foram cercados, foram impedidos de levar comida, já aconteceu de tudo, mas seguem lá tentando garantir que aquele espaço seja reconhecido como território indígena da cidade. Então, até porque uma parte de onde eles moram aqui em Viamão vai virar lixão, né? Que é um lixão que vai ter aqui na estrada da Capororoca. Então, que tem uma tentativa também de barrar via Câmara de Vereadores de Viamão e laudos e etc., mas que afeta diretamente as comunidades indígenas da Lomba do Pinheiro, Viamão, Capororoca ali, né? Então, temos esses problemas todos realmente dessa sanha imobiliária sobre os territórios verdes ainda da cidade. Tem outras perguntas dos alunos, dos colegas? Ricardo, você não queria falar primeiro, quer falar agora? Posso falar, claro. Inclusive, a Olenka botou uma foto ali, né, da confeitaria, né. Eu acho muito bacana. A gente teve a oportunidade, Olenka, desculpa, Daniela, a gente teve a oportunidade de levar os alunos exatamente nesse local onde tu... Lembra, Guilherme? É a sua fachada ali do lado do Palácio do Governador, né? E é muito interessante esses relatos todos, Daniela. Por exemplo, esse teu relato, né, de que a compreensão a respeito da preservação do patrimônio, ela foi mudando ao longo do tempo, e isso a gente vê muito no texto que foi solicitado para a gente ler hoje, né, para acompanhar a aula, no qual a gente percebe que essas alterações, né, elas não se dão somente ou principalmente por questões técnicas de compreensão do que é importante ser preservado, mas são mudanças políticas na compreensão do que deve ser preservado, né? Eu não sei se eu estou usando o melhor termo, preservado, mas enfim, essa ideia, né, do que deve ser mantido, do que deve ser lembrado, né? E no texto que a gente leu, que é pelo que eu percebi, né, pelo que eu lembro de ter lido, ele é um servidor do IPHAN e é um geógrafo, né? E ele traz essa questão da percepção espacial e da percepção política, de como foi mudando esse viés, esse foco, né? E
Inclusive essa questão, né, de quer dizer, não é só a fachada que tem que ser preservada, mas é o modo de vida, né, o que está atrás da fachada também deveria ser preservado, né, ou conservado, enfim, lembrado. E eu fiquei muito pensativo, assim, eu sei que tem vários colegas aqui presentes, vários alunos que são aqui do litoral, moram em Imbé, moram em Tramandaí, e nós temos esse processo de apagamento constante, né? E eu não vejo, e aí eu queria já polemizar um pouco, porque eu não vejo essa visão que o texto mostra desse resgate político de vamos preservar a nossa história, vamos conservar o que é importante. Eu não vejo isso acontecendo no litoral. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um patrimônio imaterial que é a pesca cooperativa do boto e do pescador. E eu não vejo, assim, eu não vejo movimentos de tentar tombar isso, entende? Pelo contrário, eu vejo movimentos de construir uma ponte onde não precisaria construir, né? Ou construir um porto, na verdade são 2 portos, né? É um complexo de portos, né? Que esse pessoal aí enfim, ligado a todos esses interesses, né? Então eu não vejo esse caminho, sabe, Daniela, de uma guinada. Ou melhor, aí que está também, só para concluir, é que esse texto ele foi escrito, né, Guilherme, em 2015 ou 2016, né? E nós vivíamos num outro Brasil em 2016. Então, mas eu queria trazer essas questões assim para o debate, para tentar contribuir também. Outros comentários? Guilherme, eu precisava dizer para a Daniela que os meus alunos, hoje eu dou aula também segunda-feira, e os nossos alunos estão aqui, são alunos de uma disciplina chamada Projetos Integrados de Gestão Espacial, onde a gente justamente debate essas questões de gestão do espaço, em várias escalas, né? Não só na escala da cidade, ou, né, da região, mas não só também na escala, ou melhor, no enfoque do espaço construído, vamos dizer. Mas todo esse espaço mais subjetivo também, né? Esse espaço da memória também entra. Né? Só para contextualizar um pouco esse tom da minha fala. Né? Analisa, você queria fazer um comentário? Isso, queria trazer então informações acerca, já que se tocou, né, na questão da ponte e também do projeto da pesca cooperativa, né, entre botos e pescadores artesanais. Eu participo do projeto Botos da Barra, né, o professor Olavo também participa, não sei se ele está aqui hoje, mas nós estamos então organizando um movimento, na verdade, o Secrimar já trabalha com isso, né, os coordenadores lá, e principalmente o Inácio trabalha com isso há muito tempo. Agora eu consegui ligar a câmera. Parece que eu estou num lugar que não existe e eu não me sinto muito confortável. Então tem toda uma tratativa, né, desde 2008, nessa intenção, né, de fazer o reconhecimento da importância da pesca cooperativa, que acontece na barra, né, do rio Tramandaí, Imbé Tramandaí, ali no rio Taramandaí, né, e aí tem a questão da ponte, e essas tratativas, essa caminhada, digamos, de reconhecer essa importância, lá pelas tantas, a gente achava que deveria fazer uma chancela da paisagem cultural, né, da atuação que se dava ali, dessa relação entre botos e pescadores artesanais, considerando que ela é uma forma de pesca única no mundo, né, tem uma próxima, parecida em Laguna,
e tem uma na Ásia que é um pouco diferente, então ela teria, né, algo bem endêmico, né, bem sui generis daqui, e deveria ser preservada e reconhecida e tombada, né, não é essa a palavra, mas a ideia da chancela tinha um pouco esse propósito e que depois a gente evoluiu, posso dizer assim, e o ano passado, com o aporte, né, com a ajuda do técnico do IFAM, o Caetano, que tem nos ajudado muito, né, muito a entender os processos, encaminhar e tudo mais, se encaminhou através da Associação de Moradores, que é assim que tem que ser, né, não pode ser através de uma instituição, ponto, tem que ter uma comunidade interessada em dizer que aquilo deve ser, enquanto conhecimento reconhecido, né, e preservado, e cuidado e tal. E aí, então, vai ser feito, e eu estava tentando procurar o nome, eu peço desculpas, eu me esqueci, tem um nome, é um nome lindo, inclusive, tu deve saber, Daniela. Não, Ricardo, é só porque tu falou, eu vou aproveitar, então, para dizer, INRC, o que é isso? Tu queres traduzir para mim? Inventário Nacional de Registros Culturais. Sim, mas dentro desse inventário tem um nome lindo, que é um cuidado, depois quem sabe eu encontro e passo, que é justamente essa preservação dessa ação, né? Dessa prática que ali se dá. E então, só para registrar que sim, a gente está caminhando bem, né? Isso já está lá no IFAM, então corremos um bom risco de que em tempo essa prática seja preservada, seja cuidada, seja... E aí vou achar essa palavra linda para trazer aqui, né, que tem um nome que traduz exatamente o que se dá. É isso aí, viva, Ricardo. E então, da ponte, tem toda uma polêmica com relação aos 3 lugares da ponte, né? Porque tem 3 lugares onde a ponte deveria ou não deveria estar instalada. Por isso ela é tão polêmica, a atender interesses diferentes, né? De segmentos diferentes da universidade, dos municípios, desculpa. E a universidade, enquanto partícipe, né, de uma partezinha dessa discussão, faz a defesa de que ela deve permanecer ali onde ela está, apenas ser revitalizada, né, ser cuidada, por conta de que, com isso, ela vai manter, né, vai fazer a manutenção da pesca cooperativa. Se ela estiver, por exemplo, muito próximo da praia, ela impede que os botos entrem, então os pescadores não pescam e os botos não comem, o que isso é um problema, né? E tem toda uma cadeia de outras atividades que se desenvolvem, né, com a entrada dos botos e os cardumes, que vão respingando, digamos assim, né, nas lagoas e nas outras partes do estuário da bacia do Taramandaí. Então, é muito importante para todo esse complexo. E se ela for margear, né, o próprio rio e chegar lá aonde tem, agora acho que não tem mais o pórtico, mas lá na saída de Tramandaí, ela também é um problema, porque com isso tu tem uma alteração de todas as questões do meio físico e naturais do entorno, né, dessa bacia, que vão ser afetados, e que podem trazer consequências também para essa relação da pesca cooperativa. Então, esse projeto ele tem a intenção sempre de trazer esse cuidado e essa preservação dos botos e da pesca cooperativa, por isso, então, uma relação bem direta com essa questão da ponte, que alguém trouxe em algum momento aqui no texto, também no chat também. Desculpa por me alongar, que eu vou achar essa palavra, eu achei linda, esse termo que o IFAM usa. Não é saber fazer? Não, ainda tem um outro. Eu vou buscar o documento, eu vou achar. Daí eu escrevo ali no chat. Então é isso. Obrigada, viu? Desculpa pela longa conversa. Boa noite, com licença. Meu nome é Marcos, eu sou aluno do bacharelado interdisciplinar. E eu queria mais ventilar para mim, que não sou um graduado, eu não tenho meu diploma ainda, não tenho a minha área de atuação. E para fora da instituição, eu moro em Osório e vejo muito esse problema de gentrificação acontecer, principalmente no centro. E
quais práticas, quais formas teria para mim e para outros colegas a gente lutar um pouco contra... a gente vê que no fim é um problema do mercado imobiliário, né? E também aqui em Osório, além da questão cultural e de história, a mudança do perfil de consumo da cidade. E que também acaba apagando a história da cidade, né? Aí eu queria saber mais nesse sentido, assim. Dani, se você quer comentar as falas. Não, achei ótima notícia de que essa prática da pesca aí vai ser inventariada, né? É bem importante, assim, acho que... E é interessante esse mecanismo que eu julgo importante, que é a participação popular, né? Ele ser referência para alguém, né? Porque, de fato, uma das disputas que se tem com a concepção tradicional do patrimônio é qual é o significado daquilo, né? Então, às vezes a pessoa passa por aquele prédio que é lindo, né? Que tem um significado arquitetônico, mas não tem um significado histórico. Isso, inclusive, gera problemas de preservação, né? Das pessoas não terem apreço. E existe também um problema de educação. A educação patrimonial mesmo é algo muito vazio, muito distante das escolas, né? Eu, como professora da rede pública, assim, a gente percebe a dificuldade que é, porque, por exemplo, dou aula numa cidade dormitório, que é Alvorada, uma cidade bastante pobre, para a gente conseguir vir até Porto Alegre, cada um de ônibus de linha gastaria R$12, né? Nem sempre eles têm. E a gente não tem condições de apresentar a capital do estado para as crianças que moram a 30 quilômetros do centro de Porto Alegre, porque não tem ônibus, eles não têm dinheiro, né? Então também não tem esse acesso, né? Uma população excluída também do acesso, né? Então, o bacana que eu acho desse debate mais atualizado da questão patrimonial é que ela vai debater patrimônio, território, memória, história. Ela é meio ambiente, ela é profundamente interdisciplinar, né? Então, não existe mais porque, aí o colega aí que falou sobre o próprio Osório, né, o Marcos, né, não existe mais porque a gente trabalhar só o monumento, né? Às vezes aquele bairro que tem uma origem operária, tem uma história própria, resgatar essa origem, resgatar esse sentido daquela formação é uma parte importante da construção da identidade daquele território e de um patrimônio de formação daquele espaço, né? Então, isso também sustenta políticas de sustentabilidade ambiental, isso, né, vai gerando. A gente tem hoje um outro problema que a gente vai ter aqui em Porto Alegre em poucos meses, né? Que é a questão da usina de carvão que vai ser instalada em São Lourenço? Não, São Lourenço lá embaixo, São Jerônimo. É outro santo, né? É muito santo. Então, é São Jerônimo, aqui na região metropolitana, vai ter uma usina de carvão que vai poluir todo o manancial do Guaíba, né? Vai trazer um desequilíbrio ambiental brutal, vai contaminar a água que a gente bebe, vai poluir o ar que a gente respira e vai desmontar uma territorialização da agricultura orgânica do Estado, que é o assentamento sem terra, dos antigos sem terra que existe ali em Eldorado, que vai ser completamente afetada, vai ser uma desterritorialização deles, eles não vão poder continuar produzindo com certificado ali, e afeta a pesca subsidiária, quase de sobrevivência dos moradores das ilhas, né? Porque desequilíbrio. Então, hoje, um debate, por exemplo, sobre a preservação das águas do Guaíba, vira um debate de patrimônio, de meio ambiente, de história, de saberes fazer, de sobrevivência, de economia. Então, é realmente muito interdisciplinar o campo, né? Isso é bem interessante. Saiu da área da aba, da história, do historiador, daquela concepção positivista. Imagino que o Chico tenha trabalhado um pouco essa lógica, né? Do monumento, da memória dos grandes homens, que Bagé tem bastante. Inclusive, o principal historiador de Bagé é um sujeito que não é historiador de formação, né? Foi por muitos anos um senhor que gostava de história, que organizou um imenso do museu em Bagé. Então, assim, existem coisas que nos ajudam nessa preservação e na disputa. E aí é um problema político, porque é um problema de que a gente precisa lutar pela sobrevivência com qualidade, né? Eu acho que é o Lefebvre que vai dizer que a cidade precisa ter valor de uso, né? Ele vai lá num livro dele, acho que é fruto dos anos 60 na França, né? Ele vai dizer que a cidade precisa ter sentido, as pessoas precisam viver nela com sentido, elas não podem viver nela desterritorializadas
da sua relação com a cidade, precisa ter relação com aquele espaço. Ela precisa ser útil, ela precisa ser usual, ela precisa ser apropriada. Então, a gente cada vez mais é jogado para uma inapropriação da cidade, né? Onde a gente só habita, a gente não vive, né? Então, a reversão disso, de tornar os diferentes espaços da cidade espaços de vivência da cidade, é um debate que é importante e que deveria margear as políticas públicas. Mas, infelizmente, a gente, de fato, está refém aí em vários aspectos da especulação imobiliária, que é quem acaba investindo. E Litoral Norte, eu conheço pouco, assim, né? Mas acho que deve ter pouquíssima coisa mesmo, porque é uma cidade que vive, cidades que vivem de temporada, no geral, né? Com uma grande variação populacional de interesses, de usos, e acaba sendo voltada ao comércio, ao turismo, e que imagino que conserve pouco. Acho que a história do pescado já vai ser um avanço e tanto, e esse porto é um terrível, os portos é um terrível impacto ambiental, né? Vai dar uma desequilibrada bonita, inclusive, nessa questão dos botos aí, que seria importante estar legalizado antes da implementação do porto, para usar contra o porto, inclusive, porque vai ser um impacto muito forte na sobrevivência local, não atrelado ao porto, obviamente. Mais uma pergunta, uma última? Alguém quer falar? Boa noite. Boa noite. Tá bom o som assim? Pode falar um pouco mais alto. Pode falar. Um pouco mais alto. Ok. Deixa eu só vou abrir minha webcam aqui para não ficar no vácuo. Basicamente, boa noite, né? Basicamente não é só uma questão de pergunta, né? Mas é uma reflexão que a gente tem que colocar aqui em pauta, né? Hoje, há 25 anos, eu estou no litoral. Eu pude acompanhar um pouco da história. Na minha primeira graduação, eu fiz um trabalho referente à história aqui de Tramandaí, né, datado de 1725, os primeiros atos aqui da cidade. Não se teve com muita robustez, patrimônio histórico tangível, né? Então, o que a professora Marilise colocou ali, que as práticas do litoral elas vão começar a ser intangíveis, ou seja, a questão do boto, a pesca da sardinha na ponte e tal. Né? Porque as tangíveis, pela história de construção e pelo que falaste, Daniel, da questão da temporada, ela ser considerada sempre de temporada, as construções aqui não tiveram muito significado a não ser de provisórias, né? Palafitas, casas de madeira, não robustas, né? Sem muita arquitetura, né? Como as igrejas que depois que vieram para cá com as artes da época. Então são poucas coisas para se ter como história e para se ter como preservação. Esse que é a grande questão. Então ela não está enraizada culturalmente a questão de estar as construções, né? Começar a ter cultura de preservação histórica através das construções. Porque aqui, por exemplo, vou citar Tramandaí, que é a cidade que eu estou, é a Câmara de Vereadores, que é o prédio mais antigo da cidade, não é nem a prefeitura, a igreja, né, que ela foi reconstruída, né, que a primeira capela, que ela tem uma homenagem na Avenida da Igreja, ela tem uma capela em homenagem da primeira capela construída, depois ela foi reconstruída, então ela já é um pouco mais moderna, né, só não sei precisar a data, e não se tem outros prédios, né, a não ser casas grandes que abrigavam pessoas, né, nós temos lá no terminal turístico, mas isso aí já é 1960, não sei, 1950, 1960, que já não é tão antigo, mas são casarões e tal, dos bailões, dos grandes mercados, dos bolichos e tal. Mas são arquiteturas, por exemplo, assim, que não conseguiram se sustentar ao tempo, independente, porque aqui é diferente de Porto Alegre, né? O nosso ar aqui é diferente, o concreto aqui ele derrete, por causa do salito, da maresia e tal. Então, infelizmente, essa questão de cultura da preservação do patrimônio histórico tangível, ela se justifica nisso aí. A cidade de Osório,
por outro lado, ali, por estar na rodovia, por ser basicamente Santo Antônio e Osório, origem mãe, né, de todas as cidades aqui do litoral. Então, eles têm mais pontos e poderiam também cuidar mais dessa área. Sobre a questão especulativa das imobiliárias, do mercado imobiliário, a gente não vamos atrelar muito porque é bem complicado isso daí, né, das questões comerciais. Mas a questão de tomar a cidade para si, como o Daniel estava falando, ela é muito importante. Mas nós temos outro fato também atrelado, não somente a questão do mercado capital. A gente está atrelado às questões que a gente não tem hoje mais a segurança possível para tomar a cidade para si. Eu não sinto segurança hoje em sair com meu filho, né, ir numa praça à noite, ou chimarrear à noite, ou caminhar em algum lugar à noite, por não estar num estado de segurança. Claro, vamos esquecer a pandemia, né, por não estar me sentindo num estado de segurança. Então, determinadas questões eu não consigo também por questões de segurança pública. O Estado ele tem que fazer a parte dele, ele tem que tomar a parte dele. O Estado ele tem que tomar parte daquilo que é saudável. Então, isso eu concordo plenamente. Só que não tem só a questão do mercado e tal, sobre as questões de tomar a cidade em si. Também é uma questão das pessoas, né, que estão tomando atitudes mais introspectivas justamente também por uma questão de segurança pública, se sentir seguro. Elas são só contribuições. Obrigado, está muito bacana essa aula. Dani, você quer fazer um último comentário? Depois eu falo uma coisa. Não, só justamente essa questão, né? Aí entram os outros problemas relativos à cidade, que são as questões de segurança pública, manutenção, desenvolvimento, próprio desenvolvimento comercial, local, né? Vai ter um conjunto de questões aí. E por isso que também o problema do patrimônio como um monumento, né? Como a estrutura física é um limitante para contar a história, né? Tramandaí tem história, mesmo essa de que o tipo de concreto utilizado não sobrevive à intempérie é a história da cidade, né? Isso poderia gerar, inclusive, uma reflexão de política pública de habitação, etc. e tal, e que não acaba por não ser contada, acaba não refletindo também. E só essa coisa que me chamou a atenção, me lembrei de uma outra história, de um outro caso do Templo do Ifã, que é a questão aí da reprodução da igrejinha, né? Muita gente faz isso, né, gente? Tem essa lógica de que a imagem é o que importa. Então, vamos reproduzir aqui, vamos fazer uma miniatura da igreja, que foi a igreja antes, para ficar aqui de memória, descontextualizada. E eu lembrei de uma vez que o prefeito de São Miguel das Missões procurou o IFAM porque ele queria mudar de lugar as ruínas de São Miguel. E a pessoa que recebeu ele ficou meio assim, dizendo, gente, como assim vai mudar as ruínas de São Miguel? Eu disse, não, é simples, assim, ó, a gente numera tudo bonitinho, bota os númerozinhos na pedra, e aí a gente bota ela lá num outro cerrinho. Porque vai ficar lá igualzinho, fica bonito e tal. Vai estar lá as ruínas, a gente pode até dar uma ajeitadinha que tá caindo, não sei o quê. Aí a pessoa diz pra ele, mas não dá, porque ali tem toda uma questão arqueológica, né? Não pode, vai descontextualizar, não pode. Ele assim, é que é uma terra muito boa para soja, está atrapalhando a produção de soja do município. Então, o sujeito, o administrador da cidade, o prefeito da cidade, propôs numerar, desmontar e remontar. Então, essa coisa de que o patrimônio é algo descontextualizado, né? Um prédio não tem o entorno, não conta o espaço, né? Então, acontece de tudo, e essa coisa da reprodução para manter a fidelidade também é muito comum nas políticas de patrimônio de vários lugares, achando que está atenuando o problema, quando na verdade está criando um falseamento histórico, né? Algo que não vai ter como garantir uma memória real daquele espaço e um debate de memória de fato, né? Obrigado, Daniel. Gostei desse último exemplo de refazer quase idêntico. Me lembrou o Minimundo de Gramado, que faz tanto sucesso. Perfeito para conhecer a história dos lugares, né? Ir para o Minimundo.
Queria agradecer, queria antes disso destacar então 3 pontos-chave da fala da Dani para a gente se lembrar. O primeiro, como o espaço histórico patrimonial é questão de memória. E a memória não é alguma coisa comum a todo mundo, é uma coisa construída, escrita. Às vezes ele é escrito por alguém, um autor, às vezes ele é escrito para a coletividade, mas é uma coisa escrita. E o fato de ser escrito é o fato que seja político. A Dani demonstrou isso todo ao longo da fala dela, como a gestão do patrimônio para preservação ou para destruição é um elemento político. E o elemento político é o que é o elemento social e societal. Todo mundo participa. Seja, como fala a Dani, o sujeito mais comum que vai votar para eleger com as pessoas que foram votados e que vão poder agir diretamente nas políticas públicas. O plano diretor brasileiro ele tem esse aspecto de ser popular e de poder trazer a participação de todas as camadas da sociedade. E aí um dos pontos que a gente, na minha hora, vamos ver nas próximas semanas, mas tem espaço para, dentro do quadro burocrático administrativo, para defender as memórias, para escrever a memória do patrimônio que quer que seja preservado, patrimônio material e imaterial. Outro elemento que eu queria falar é sobre esse aspecto administrativo e burocrático, como a preservação do patrimônio, ela pode ir além do inventório do IPHAN, além desses aspectos mais burocráticos que dá a impressão que só desse jeito vai ser preservado. Mas o trabalho que foi feito sobre a preservação da pesca do boto, ele vem de trabalho do universitário, de fala dos pescadores, de valorização da sabedoria popular, que foi feito por diversos atores, e pouco a pouco chegou até esse ponto, mas não chega diretamente esse prédio, esse aspecto é bonito, vamos tentar preservar diretamente com o aspecto burocrático de realizar um inventário do IPHAN. Não é assim que funciona. Então tem outras saídas, além do unicamente pedir ajuda para o Estado preservar alguma coisa patrimonial. E o último elemento que eu queria destacar esse último aspecto que a Dani falou sobre o espaço vivenciado, o espaço de vida, como todo mundo se relaciona com alguma coisa e às vezes nem percebe. É o famoso exemplo que você vai viajar para o Rio, você acha a cidade linda, mas você quase não conhece o que tem a 30 quilômetros ao redor de onde você mora. E você às vezes esquece de valorizar o próprio lugar onde você mora. Como migrante, eu aprendi a valorizar o lugar que eu moro, e às vezes eu gosto de aprender mais sobre onde eu moro do que os lugares mais fora. Quando a primeira vez que eu venho para o litoral norte, eu achei tão legal essa história da Rota do Sol. A Rota do Sol é uma coisa que vai ter que ser preservada daqui a pouco, porque é uma coisa que vai ser destruído, empeçado a memória mesmo da Rota do Sol, dos diversos caminhos da Rota do Sol, está sendo valorizado por alguns e destruído por outros. É aí uma memória imaterial. E o último elemento que eu acho sempre interessante na saída de campo que o professor Ricardo comentou, a gente parou lá na esquina democrática. Eu acho a esquina democrática um ótimo exemplo do patrimônio imaterial. E, eu não sabia que tinha sido a esquina do Zairo. E aí me fiz lembrar da questão das camadas. A história são camadas, uma é sempre reescrita e vai ser esquecida. Então, de um certo lado, tem que saber que vai evoluindo, mas essa evolução tem que tentar ser controlada e no desejo da sociedade, de todo mundo, escrever uma identidade em comum. Uma das coisas que a memória, como foi utilizada desde Vargas, é construir uma identidade em comum, construir um Estado novo brasileiro, construir o Brasil a partir de uma identidade comum. Essa identidade comum é a palavra comum que é fundamental, a sociedade em conjunto que vai participar. Então, quero muito agradecer a Dani, mais uma fala super rica. Eu sou até emocionado porque eu adorei a fala dela e eu fico muito feliz também de ver a participação dos colegas, dos alunos, e fico feliz de saber que no final pessoas aprenderam muita coisa aqui, então é isso que importa, é ter um senso crítico mais acervo. Obrigado, Dani, obrigado a todos. Gente, eu que agradeço, então, o convite, uma honra participar aqui com vocês da extensão da universidade, que também é tão importante, né? Esse é um patrimônio importante do litoral, que a URGS tenha descentralizado de Porto Alegre e chegado ao litoral. Muito, muito importante. Agradeço, então, Guilherme, o convite, todo mundo que ficou aí ouvindo, no que eu puder ajudar, estamos à disposição. Obrigado, Dani. Obrigado a todos. Gente. Eu vou acabar a gravação e fechar a reunião aqui. Boa noite para todos. Boa noite. Se cuida.